Boa noite a todos, boas-vindas. Vamos começar com os mantras de Loester, do livro Mantras de Vida. Sou manso e humilde de coração, aprecio todas as teorias elevadas, todavia tenho maior interesse pela prática. Quando uso de energia com alguém, nunca deixo que ela se transforme em violência. Desconheço completamente o medo, sem que a coragem me faça de vítima. Toda justiça impetrada pela inteligência é examinada pelo coração e toda a bondade dos sentimentos recebe a participação da razão. Quando cresço na humanidade, tenho cuidado para que ela não se transforme em covardia, nem em conivência com o erro. Renovo todos os dias os meus sentidos pela oração, para que eles se unifiquem em um todo de inspiração divina. Sou dirigido por Deus para somente encontrar-me com as pessoas que Ele determinou e fazer o que Ele achar melhor. A caridade com Jesus é o ambiente que me conduz. Todas as leituras que faço, eu as faço irradiando alegria, sem me esquecer de visualizar um campo áurico transbordante de luz que me circunda. Minhas mãos são duas estrelas que brilham, pedindo serviço no bem. Minha boca é uma constelação de sóis matizados com a harmonia da vida. Minha cabeça é o trono do divino em mim, ajudando-me a conhecer a verdade. Mas eu sou só alguma coisa com Deus e só posso compreender Deus pelas mãos do Cristo. Desta maneira, eu sou o Espírito Santo da Trindade Eterna. Vamos então ao Livro dos Espíritos, sobre ainda o direito de propriedade, e a pergunta 884 pergunta: qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. E Kardec coloca uma nota aqui. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. É isso mesmo. No livro Céu e o Inferno, nós estamos lendo o capítulo das expiações terrestres. Essa comunicação é com... Eu não sei como é que lê esse nome, mas é russo e é israelita. Zimmel Zlizgol. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade, era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Zlizgol havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava a ele ao preparo do rapé que vendia a fim de prover às suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo e, no entanto, seu enterro teve acompanhamento de grande parte da população de Vilna,
cujos armazéns cerraram as portas. Na Sociedade de Paris, em 15 de junho de 1865. Evocação. Excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei, aqui estou entre vós desde o cair da noite. Agradecido pelo interesse que lhes desperta o espírito do pobre mendigo que com satisfação vai procurar responder às suas perguntas. Aí eles perguntam: uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da sua existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar consigo. Agradecemos sua presença e, uma vez que queira nos responder, principiaremos por lhe assegurar que ficaremos muito felizes se, para nossa orientação, pudermos conhecer a sua posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que teve na sua última encarnação. E ele responde: em primeiro lugar, concedam ao meu espírito, cônscio de sua verdadeira posição, o favor de lhes transmitir sua opinião com respeito a um pensamento que lhes ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente seus conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-lhes singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube por seu espírito caridoso atrair tal simpatia. Não me refiro a vocês, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem aos outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito de sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da sua parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino, visto que disponho de liberdade, vou, portanto, lhes dizer o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos, eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, eu era, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, pode-se avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada destas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que se chama vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador
a quantos, como eu, posto que em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio, e quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que por meu livre-arbítrio aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas da outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-lhes que todos quantos se elevem serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. E vai continuar essas perguntas e respostas, mas é um pouco mais longo, então vamos deixar para a próxima. Já se estendeu bastante, mas foi bastante esclarecedor também. No livro Trovas do Outro Mundo, as trovinhas de Marcelo Gama, de Cartazes da Vida, diz assim: a vida tem a rigor 2 lições a contento. Quem não aceita a do amor, recolhe a do sofrimento. A quem te ofenda na vida, coração, ama e perdoa. Terra magoada e ferida faz o pão que te abençoa.